não vai não, fica logo aí. Espera 1 minuto para preencher o formulário de vocês. Segundo eles não conseguem fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Bem, boa noite, pessoal. Boa noite. Continuando as apresentações, né? Agora a gente vai ter a apresentação do trabalho do Paulo Átila Campos Fábio e do Marcos Felipe Souza. O título do trabalho deles é a utilização de jogos para auxiliar no processo de aprendizagem para a disciplina Lógica e Matemática. Vocês têm 30 minutos. Boa noite a todos. O nosso roteiro se baseia na introdução do nosso tema, né? Os objetivos, os estudos de casos, junto com os resultados e as referências. Nossa introdução baseia-se praticamente na utilização, tendo em vista que o jogo não é mais visto como algo desinteressante no processo de aprendizagem. Nós tivemos a ideia de desenvolver uma aplicação para auxiliar esse processo, visto que são poucas as que existem totalmente à disposição. A ferramenta lúdica compõe um aspecto de ferramentas educacionais muito eficientes, visto que elas atingem o objetivo com uma certa facilidade. Aprendemos brincando desde que nascemos. Nossa geração, a geração Y, a geração Ingenerate, ela já nasce com o mouse na mão. Então, é muito mais fácil ter esse modo de aprendizado por ferramentas do que basicamente usando papel e caneta. Sendo assim, vamos desenvolver uma ferramenta para que esse processo se desenvolva com mais naturalidade. O objetivo, como eu já falei, é desenvolver uma aplicação lúdica para auxiliar no processo de aprendizagem e também averiguar se essa ferramenta atinge esse objetivo com alguns testes realizados com algumas pessoas. Também encorajar o desenvolvimento de softwares educativos, visto que mesmo para nós conseguirmos um referencial teórico, tivemos poucas referências desse modelo. Então nós queremos encorajar também esse tipo de desenvolvimento. Na revisão literária, nós temos no artigo de Neal que o jogo é um jogo, ele, além de ter regras, objetos e desafios, ele também tem, um jogo sério, tem que haver uma eficiência para a aprendizagem, visto que o Serious Game se baseia nisso, em jogos sérios. Então, a nossa aplicação vai focar esse objetivo. E no mesmo artigo, ele diz que os Serious Games tem que demonstrar uma certa eficiência para que o foco possa ser atingido sem nenhum problema. No artigo de Prensky, temos que ele divide a experiência de aprendizado em alguns níveis. Como, o que, porquê, onde, quando e se. Contextualizando esses detalhamentos dele, nós temos o exemplo de uma aplicação onde o jogador, por exemplo, ele quer atravessar um rio. Então, como ele vai fazer isso? Como ele deve atravessar o rio? O que ele deve fazer para atravessar esse rio? Ele deve puxar uma alavanca? Ele deve criar uma jangada? Por que ele deve fazer isso? Qual é o objetivo dele? É atravessar o rio. Então, onde? Basicamente, no onde nós temos a ambientação do jogo. Ele vai visualizar o local onde ele está, assim tentar absorver alguma coisa desse. E quando nesse ponto nós temos que quando ele deve fazer, quando ele deve ativar a ponte, quando ele deve criar sua jangada, ele deve criar de madeira, deve criar de ferro, o que ele tem à disposição dele para ele fazer isso. E continuando no artigo de Wong, ele diz que a aplicação deve ter uma qualidade e uma boa variedade. E aqui nós temos mais uma vez o nosso foco, que é variação, poder introduzir mais aplicações para esse tipo de foco.
Mata e Freitas também, no artigo deles, mostra que a aprendizagem é dividida em alguns estilos: físico, interpessoal, linguístico, matemático, musical e visual. No físico, a interação física do jogador com a aplicação ou com o jogo, algo que ele possa palpar, algo que ele possa se interagir. Interpessoal, quando o jogo tem além de um participante, então quando ele interage com alguma outra pessoa. Linguístico, quando ele, além de interagir por, basicamente, simplesmente só por jogo, ele interage conversando, ele interage se comunicando com outra pessoa. Matemático, através de expressões. Musical, ouvindo alguma coisa, onde ele possa absorver algo. E visual, no ambiente. O ambiente em que ele está trabalhando, no ambiente que ele está jogando, o que ele pode absorver dali? Então, todos esses pontos são foco desse artigo também, da Mata e Freitas. O desenvolvimento. Basicamente, nós utilizamos a IDE Visual Studio com o auxílio do framework XMA de Studio. E poucos nós temos optado por essa ferramenta, fomos obrigados a utilizar o sistema operacional Windows 7, 32 bits, visto que essa ferramenta são de posse da Microsoft. Então, a única plataforma onde ela pode ser utilizada é no Windows. Aqui nós temos uma imagem que mostra a nossa IDE, a IDE que foi utilizada. E, basicamente, aqui nós estamos instanciando classes, porque, além dela ser uma IDE de fácil manuseio, ela é uma IDE também orientada a objetos. Então, ela facilita uma pessoa que não tenha muita praticidade, que não tenha muito contato com programação, facilita o desenvolvimento desse tipo de aplicação com essa ferramenta. Ela trabalha com a implementação, nós estamos ali, podemos ver que nós instanciamos o fundo do tabuleiro, as casas onde o jogador vai caminhar, barra principal, a barra de live e outras mais. No nosso desenvolvimento do protótipo, inicialmente, nós utilizamos ferramentas mais básicas para que nós conseguíssemos desenvolver um protótipo rápido. Então, nós utilizamos a ferramenta Paint do Windows para manusear a imagem do dado, só para fazer o protótipo. Mas, adiante, no decorrer do desenvolvimento, também utilizamos a ferramenta do Photoshop para deixar o visual mais bonito, para deixar o layout mais agradável para o jogador. Aqui na aplicação, eu vou passar a bola para o Marcos para ele poder introduzir a nossa aplicação. Bom, boa noite, colegas, boa noite, prezados professores. Vou falar um pouquinho aqui da aplicação em si. Aqui é a primeira tela do jogo. Falando de uma forma mais do ponto de vista do jogador, essa tela ela introduz o jogador, ela faz com que ele comece a entrar na história fictícia do jogo, para que dessa forma ele comece a não perceber que ele está utilizando um software educativo, e sim um jogo. É importante a gente destacar o ponto de vista técnico dessa parte aqui, porque essa imagem, esses botões Backspace, Enter e aquela pena que é o cursor customizado que nós utilizamos, todos eles são objetos. Eles são instanciados e cada um desses objetos eles têm propriedades. As propriedades que eles têm em comum são uma textura 2D, ou seja, a imagem que ele vai ter e a posição que ele vai ter no plano que a gente vai escolher. A gente tem outra tela introdutória, a segunda tela, continuando a história do personagem principal que a gente criou. Mais uma vez, os objetos, os dois botões, o cursor do mouse e a imagem de fundo, contando a história. Aqui nós temos a última tela e só para ressaltar, a forma como nós estamos trabalhando a
transição dessas telas é através da estrutura switch case. Nós temos uma classe que ela vai controlar todos os estados que essas telas vão estar. Ou seja, o jogador seleciona para ele, no botão Enter para ele avançar e no botão Backspace para ele voltar. E uma estrutura switch case dentro da classe de uma classe chamada Scene Manager, ela vai controlar para que classe, ou seja, uma classe de uma cena, para que classe que o jogador vai ver, ou seja, qual vai ser a tela que ele vai ir, se é exatamente ver, se entra, enfim. Bom, avançando mais uma vez, o jogador ele vai se deparar com a tela principal do jogo. O nosso jogo ele é um jogo de tabuleiro virtual com visão top-down, ou seja, como se nós estivéssemos olhando de cima para baixo do tabuleiro. Vale a pena ressaltar que cada um desses elementos aqui, eles são objetos distanciados que têm propriedades, como eu disse, uma imagem 2D, que eles chamam de texture, e uma posição, que é dada por um tipo chamado vector 2D, ou seja, ele vai pegar uma posição x e y no plano. Olhando pela parte mais dinâmica do jogador, como é que ele vai jogar a aplicação? O jogador tem dois botões, tem um botão basicamente, que é o botão do dado. Esse botão do dado, ele vai randomizar um número de 1 até 6. Uma vez que o jogador clica no botão do dado, ele gera um número randômico, aleatório, de 1 até 6. E o jogador, por sua vez, ele vai andar o número de casas representadas no dado. Uma vez que o jogador anda, aparece essa estrutura aqui, esse pequeno papiro, ele é o que a gente chamou de histórico. O histórico, ele contextualiza do jogador baseado na história real do Brasil. O período que nós escolhemos aqui foi da Revolução Farroupilha. Só para explicar o conceito da história do jogo, esse nosso personagem ele é como se fosse um viajante no tempo que ele constrói uma máquina, só que ela acaba levando ele para o passado, o período da Revolução Farroupilha. Bom, continuando, aparece essa outra estrutura aqui, que é basicamente onde ele vai selecionar o tipo de pergunta que ele vai responder. Essas perguntas vão ser contextualizadas de acordo com esse pequeno papiro que apareceu, o histórico. Selecionando o tipo de questão fácil, o jogador ele vai se deparar com uma proposição simples. Uma proposição simples que vai estar dentro do contexto do histórico que foi apresentado para ele. Ou seja, ele só precisa responder se aquela proposição se ela é verdadeira ou falsa, clicando nos botões desse menu que você vê agora, verdadeiro ou falso. Caso o jogador ele responda a pergunta corretamente, ele tem o direito de continuar jogando, e caso ele responda a questão e não tenha sucesso, ele vai perder um ponto de life. Se o jogador, por sua vez, ele escolher o tipo de questão difícil, ele vai se deparar com esse tipo de proposição. Qual é a ideia? Nós temos duas proposições também contextualizadas dentro daquele histórico que foi mostrado, só que cada uma pode ter um valor. Uma pode ser verdadeira e outra falsa, as duas podem ser verdadeiras. Qual é o objetivo? O objetivo é que o jogador utilize um desses operadores lógicos para fazer com que essas duas sentenças gerem um resultado verdadeiro. No caso, se as duas forem verdadeiras, ele vai poder usar o e e o ou. E o jogador, por sua vez, vai utilizar não mais os botões verdadeiro ou falso, ele vai utilizar os botões de operadores lógicos, o e, o ou e o ou exclusivo. Bom, depois de construir a aplicação, nós quisemos realizar um estudo de caso. Bom, nós realizamos testes com um determinado grupo de alunos.
Esses alunos eram dos cursos de Ciência da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Tecnologia de Redes. Basicamente, nós queríamos aferir se, de alguma forma, se essa aplicação ela contemplava todas as características de um jogo educativo e lúdico. Bom, os testes ocorreram aqui na UNAM, esses alunos eram todos dos primeiros semestres dos respectivos cursos, e nós entregamos a eles questionários que continham questões objetivas e subjetivas. Nas questões objetivas, as questões principais, né, requisitos cruciais para a nossa certeza seriam esses. Se o conteúdo do jogo era relevante, se o funcionamento do jogo estava adequado para a forma de aprendizagem daqueles alunos, se ao passar pelas etapas do jogo o aluno sentia confiança de que ele estava aprendendo, se ele se sentia satisfeito porque ele ia utilizar aquele conhecimento no futuro. Outro aspecto era da imersão. Se o jogador ele temporariamente esqueceu o tempo em volta dele e se focou somente na aplicação. Outro foi se ele se divertiu com o jogo, afinal não é só um software educacional, ele tem que ser lúdico, tem que ser divertido. E se o jogo contribui para a aprendizagem da disciplina proposta, no caso lógica e matemática. Aqui nós fizemos um pequeno gráfico só para mostrar que a maioria dos alunos, eram 12 alunos no total, a maioria dos alunos concordou parcialmente ou totalmente com essas afirmativas dessas questões. Ou seja, nós sentimos que o jogo ele contemplou todas as características de uma aplicação lúdica, de um jogo lúdico e educativo. Esse gráfico aqui é para... Nós queríamos salientar a última questão. Se o jogo... Se o jogo ele contribuiu para a aprendizagem. Essa é a questão fundamental. No caso, se o jogo não somente foi divertido, mas se os alunos conseguiram aprender. Aqui nós conseguimos ver que a cor azul e a cor roxa são as respostas de concordo parcialmente e concordo totalmente. Ou seja, quase todos os alunos concordaram que eles aprenderam o que nós estávamos propondo com aquela aplicação. Nós também pedimos uma parte subjetiva para os alunos, que foram algumas sugestões para melhorarmos o jogo e alguns pontos fortes do jogo. Os pontos fortes que eles destacaram, a grande parte dos alunos, foi simplicidade. O jogo é muito simples, é fácil de entender. O design, muitos das texturas que nós usamos foram texturas de aquarela, que nós usamos no Photoshop e tudo mais. Então, muitos disseram que o jogo é graficamente bonito. O conteúdo ele é exibido de forma divertida. A contextualização lúdica do jogo, ou seja, os quadrinhos, a história, a forma como aparece, a linguagem, e a rapidez do jogo. Rapidez e simplicidade, ou seja, o jogo ele tem aquela sensação de você estar descontraído, de ser uma coisa descompromissada. Melhorias. Os jogadores eles pediram para nós aumentarmos a resolução do jogo. Por quê? Porque eles tiveram dificuldade em ler alguns dos textos do jogo, como por exemplo o histórico. Ou seja, melhorar o que nos leva ao segundo tópico, né? A segunda sugestão de melhoria, melhorar a legibilidade, aumentar a quantidade de perguntas, ou seja, os jogadores se sentiram instigados em querer mais aqueles desafios, animar o personagem, ou seja, deixar o jogo ainda mais, digamos assim, graficamente bonito e interessante. Propor um desafio maior nos casos de penalidade e bonificação. Como se tratava de um jogo de tabuleiro, nós fizemos algumas casas que o jogador poderia perder mais pontos de life, se ele errasse, ou as casas de bonificação, que ele não perderia nada se ele ganhasse, ele avançaria mais uma casa. Os jogadores sentiram a necessidade de um pouco mais de desafio nessas casas.
adicionar mais quadrinhos e melhorar no final do jogo. Esses dois tópicos é como se fosse uma sugestão para, como a aplicação ela terminava, ela só dizia que o jogador tinha finalizado, parabéns e acabado. E aí eles sentiram falta do final da história do personagem, ou seja, necessitava de uma forma para tirar o jogador do ambiente do jogo, né? Como disse, aqueles níveis lá, como, aonde, ou seja, ia tirar daquele ambiente que ele estava de uma forma mais delicada para que ele voltasse. Bom, e quanto às nossas considerações finais, nós tivemos algumas dificuldades, apesar do framework ajudar muito, nós tivemos algumas dificuldades porque a programação de jogos ela é muito extensa, né? São precisas muitas linhas de código para fazer a aplicação. Nós encontramos algumas dificuldades de encontrar trabalhos correlatos, mais um dos objetivos, né? Nós queremos incentivar mais essa parte acadêmica de produção mesmo de jogos, é muito difícil encontrar isso. Nós também percebemos que aplicações assim, elas têm um grande potencial. Elas mostraram ser aplicações efetivas, que elas funcionam e que os estudantes, né, os acadêmicos, eles gostam desse tipo de desafio e de descoberta. Que as nossas referências. Obrigado, Fernandes. Agora vou passar para a banca fazer as considerações dele. Como a outra banca, né, tinha sido por tempo de casa, né, só que crescente, quem tinha mais, agora sentido inverso, então peço que o Fábio comece com as considerações dele, depois o Almir vai fazer o vídeo. Gostaria de agradecer primeiramente o convite dos candidatos, parabenizar os candidatos, o orientador, o trabalho tem uma contribuição técnica bem interessante, a gente sabe da dificuldade de se produzir jogos hoje em dia, ainda mais a parte de Serious Game. Eu tive a oportunidade de ser revisor uma tese do PPGE de Serious Game, avaliação e propunha um Serious Game para a parte de engenharia de software. E é bem incipiente isso, mas tem um mercado muito grande, e as pessoas pagam, principalmente medicina. Se você for ver no iPad, iPhone, que é o celular preferido de médico, a quantidade de aplicações desse tipo lúdica para ensino de alguma coisa de medicina é muito grande, os caras pagam $5, $6, eu já vi até de $15 com uma boa taxa de download. Bem, em relação ao trabalho de vocês, a parte do escrita, falta um pouco mais de organização do domínio inteiro. Um pecado aqui que está bem grande, o recuo, a parte da forma das referências, inclusive as referências finais do trabalho foi faltando aos autores. Alguns pontos assim, no documento eu deixei bem explicitado aqui, a estrutura do documento, a parte do início dos correlatos ficou um pouco confusa, a estrutura. Senti falta de lista de sigla, aqui também trabalho, tem um errozinho aqui na lista de figuras, não, na lista de tabela, erro, indicador não definido, né, na parte das listas. Em relação à apresentação, gostaria de parabenizar os dois, apresentaram muito bem, muitas das coisas que eu não havia entendido aqui no trabalho, eu entendi perfeitamente aqui. Uma outra falha na apresentação, teve que passar a bola, né, a parte de slide, lembrando que é algo acadêmico, então deveria ter um pouco mais de rigor. Algo que eu sempre falo com meus alunos, é o número de slides que facilita ao avaliador o retorno, a pontuação. Inclusive, eu havia colocado aqui, e foi um comentário dos alunos, a parte do texto no papiro. Se vocês puderem voltar lá, a apresentação de vocês. Eu não consegui ler o texto aí, mais ao canto. Eu sei que é uma imagem que aí está expandida, né? A resolução, dá para ver claramente que a resolução do jogo é um pouco menor. Talvez não fosse nem necessário fazer uma modificação maior na resolução do jogo, porque demanda mais esforço computacional, etc. Mas só ajeitar a fonte, mudar a fonte, talvez já resolva o problema de vocês.
gráfico no manuscrito vocês colocam essa imagem, mas na verdade é figura pela regra da texto, coloca imagem, até a contagem está 1, 2, depois 1, 2, se dificulta na hora da variação. Em relação à pesquisa de vocês, talvez não dê tempo de fazer, mas caso vocês pretendam, eu sei que o Marco recomendou que pretende seguir nessa área, toda vez que vocês forem fazer um teste com o usuário, o N de pesquisa ele deve ser superior a 30. Então, mais de 30 pessoas. Com certeza não turmas de lógica matemática, um turno bem grande, haveria possibilidade de vocês aumentarem isso. E corrobora mais, dá maior confiabilidade dos resultados finais. Em relação à lógica, isso aqui eu senti que, tanto aqui quanto a apresentação, ficou um pouco falha a parte do trabalho estudo, muita coisa a ser explorada, para outras pessoas que tenham interesse em desenvolver trabalhos de conclusão de curso, seguir, pegar os outros de vocês já com utilidade, até para vender, fazer alguma coisa do tipo. Então, os níveis de dificuldade poderiam ser não somente 2, né? Poderiam ser 3, 4. Você tem não somente os operadores AND e OR, e a parte do choque exclusivo, você tem o NOR, você tem outras formas só brincando com os operadores, sem a parte de lógica indutiva e dedutiva. E quando se trata de serious game, para ser considerado na classificação, você tem que ter explicação dos erros e acertos ao final do jogo. E é isso que não tem de vocês. Então seria interessante, talvez, colocar só um relatório da resposta do indivíduo e a resposta esperada. Isso enriquece bastante. E, para mim, essa última contribuição a vocês, tem uma pergunta também. Por que não mobile? Por que não para celular, Android ou iOS? Na verdade, hoje existe um novo jeito de portar o XNA. Porque o XNA ele é uma arquitetura um pouco fechada. Ela é da própria Microsoft. E ela funciona em Windows Phone também. Mas existe um programa chamado Monogame, que é basicamente todo o framework XNA, só que ele roda em cima do OpenGL. Então, depois de finalizar um jogo em XNA, pela sua facilidade, é possível portar ele para rodar em cima do OpenGL e ele é multiplataforma. Ele roda em iPhone, Android, e até em Mac e até em outros videogames. Ia ser interessante, um jogo desse tipo é fácil, você coloca, inicialmente você pode colocar gratuito, se tiver um nível já de download, estourar alguma coisa, você já pode cobrar e já ser uma graninha extra sempre bom, né? Pode ser um subproduto do trabalho. Mas uma vez eu gostaria de agradecer o convite, parabenizar pelo trabalho e passar a palavra para o orientador. Bem, obrigado, Fábio. Agora vamos fazer as minhas, se você precisa, passo para mim fazer as minhas. Boa noite. Marcos e Paulo.